É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. António José Martins Seguro, assim aparecerá nos boletins de voto, foi candidato muito antes de o ser. Mal querido por muitos dos seus camaradas, apoiado por tantos outros, tornou-se, perante a ausência de outras alternativas no espaço socialista, na escolha inevitável do PS. O mal-estar tem mais de uma década, mas nem assim ficou enterrado num passado traumático. Apresenta-se como candidato para lá dos partidos, apesar de ser, como Marcos Mendes, Coutinho de Figueiredo e Catarina Martins, ex-líder partidário. Além disso, foi secretário-geral da JS, deputado, eurodeputado, ministro e secretário de Estado. A diferença é que está, de facto, afastado da vida partidária há muito tempo. Apresentou-se acima do estatuto que lhe deu visibilidade e, talvez por isso, hesitou em dizer que é de esquerda e socialista e recebeu de braços abertos apoios passistas. Um candidato a Presidente da República não apresenta um programa eleitoral. Tem o seu património de valores políticos, que seguro começou por tentar afastar do foco, para falar para todos os portugueses. E tem o seu passado, o elefante na sala da esquerda. É o facto de ter passado que tem permitido que António José Seguro diga, provavelmente com toda a razão, que Henrique Gouveia Melo não tem experiência para ser Presidente da República e ele sim. Tenho insistido, em todas estas entrevistas, no percurso político dos candidatos. No caso de Seguro, o tempo da Troika foi o momento em que teve um cargo suficientemente importante para determinar o futuro do país. Ele estará, como é evidente, presente nesta entrevista. Em algumas sondagens, António José Seguro aparece como candidato a disputar uma ida à segunda volta, noutras com menor possibilidade. Contudo, em aberto, disputará o voto útil para não termos uma segunda volta entre os candidatos de um governo de direita e de um partido de extrema-direita. O próximo mês determinará se conta para esse combate. Muito obrigado, António José Seguro, por ter aceitado este meu convite. Não precisa responder à introdução porque tudo estará presente ao longo da próxima hora e 20. Mas deixa-me cumprimentá-lo. Estou aqui com muito gosto a responder a um convite seu. Muito obrigado por ter aceitado. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Tem ensaiado o apelo ao voto útil da esquerda. No entanto, numa entrevista ao público, já teve que referir várias vezes, resistiu a dizer que era de esquerda e socialista. Corrigiu depois, é verdade, aliás, várias vezes. Mas as convicções não são tema em que uma pessoa se engane. Não é um pouco estranho pedir o voto útil de um espaço político que, por razões táticas, começou por ter dificuldade em assumir que era o seu? Não é estranho porque é um pressuposto errado. Eu disse antes dessa entrevista ao público, 4 dias antes na SIC, que era oriundo do espaço do socialismo democrático. E disse, quando me apresentei a candidatura, que me apresentava com todo o meu percurso político em todas as minhas opções. Portanto, o que houve nessa entrevista foi uma situação menos feliz, não obteceu a nenhuma tática. Aliás, uma das coisas que me é reconhecida é eu assumir todo o meu passado. E assumo com gosto, quer os erros, quer as coisas bem feitas. Portanto, estou aqui. Agora, eu considerei que nesta campanha, que é uma campanha para uma eleição presidencial, que o mais importante não é de onde é que eu venho, é para onde é que vou. Mas e por isso... de onde vem é o único escrutínio que podemos fazer, não é? Não podemos escrutinar para onde é que vai. Mas vamos lá ver. Mas eu não queria era que houvesse um debate engafetado, digamos assim. Eu detesto gavetas, não gosto de gavetas, porque as gavetas só falam as pessoas que estão dentro de cada gaveta. Mas não é gaveta, e, portanto, nós falamos para os outros a partir de qualquer lado. Mas, Daniel, isso não está em causa. Toda a gente sabe que eu sou militante do Partido Socialista, que fui líder do Partido Socialista e que todo o meu percurso político foi feito no Partido Socialista ou através do Partido Socialista.
E eu não renego isso, pelo contrário, assumo com muita honra e fico muito feliz do Partido Socialista me apoiar. Falando não está também... isso em causa. Agora, não é uma entrevista onde eu já admiti ter sido menos feliz na resposta que determina o que é que eu sou. Para o que é relevante para a sua candidatura, foi líder da Juventude Socialista, presidente do Conselho Nacional de Juventude por via desse cargo, foi por via desse... Não era por inerência, eu digo por via, não disse por inerência. Sim, mas é importante, porque eu aí fui eleito e reeleito por unanimidade. Sim, mas é por via, ou seja, é porque tinha tido, ou tinha um cargo, mas deixa de continuar, não é? Mas a primeira vez não era líder da JTS. E de outros órgãos a isto ligados à juventude. Foi secretário de Estado e ministro do governo de António Guterres, foi eurodeputado do PS, foi deputado do PS, foi líder parlamentar do PS, foi secretário-geral do PS. Toda a sua vida cívica foi ligada à vida partidária. Como pode, com este currículo, querer aparecer como um candidato que vem fora dos partidos? Não, vamos ver. Eu não venho de fora dos partidos no sentido de que o meu percurso não esteja associado a uma vida partidária e uma vida, digamos, que é conhecida. Esta é uma candidatura completamente diferente, Daniel. Porquê? A única candidatura que a Constituição diz que os partidos não apresentam candidatos é a candidatura presidencial. Então é tão independente como todos os outros candidatos. Vamos ver. Eu não renego nada do meu passado. Assumo com toda a clareza. Agora, eu candidato-me para ser o presidente de todos os portugueses. Eu não levarei para Belém um programa partidário. Sim. Levo valores. Candidata-se, porque essa questão não é só consigo, na realidade. É um bordão que passou a utilizar-se, porque é-se presidente de todos os portugueses, não se é candidato de todos os portugueses, não se é eleito por todos os portugueses. Ou seja, é presidente de todos os portugueses depois da eleição. Para ganhar uma eleição tem que se colocar, tem que definir qual é o seu espaço e não tem o voto de toda a gente. Mesmo quem não votar em si, se vencer, vai reconhecê-lo como presidente. Mas aí a questão é um erro pelo seguinte... Toda a gente sabe quais são os meus valores, o meu percurso, a minha história. Aliás, tenho alguma coisa, é transparência total na minha vida, quer seja política, quer seja profissional. Agora, como candidato a Presidente da República, a minha personalidade e a minha maneira de ver o país e de olhar para o sistema de governo faz com que eu tenha apoios que são para lá do Partido Socialista. Quer tenha apoios à esquerda do Partido Socialista, como por exemplo vários apoiantes que tiveram com António Sampaio da Nova, como apoiantes que vêm do centro-direita ou da direita. Isto é que faz de uma candidatura presidencial e que, com características de depois vir a ser o presidente de todos os portugueses. Mas isso não o dificulta, por exemplo, comprometer-se? Em relação a quê? Com posições políticas? Não. Olha, por exemplo, vamos a um exemplo muito atual. Provavelmente vamos falar... Legislação laboral. Legislação laboral. Se reparar, quando o Governo tomou a iniciativa, o que é que eu disse? Disse que estamos no período de negociações, que o Governo tinha começado mal com o argumento da amamentação e que esperava pelos resultados da concertação. E num momento em que a concertação falhou, eu fui muito claro a dizer o que pensava. E a dizer que se fosse Presidente da República, a minha tendência era para vetar, e depois disse mesmo que era vetar. Rápido, já que fazemos uma posição mais deixa-me clara. fazer esta pergunta assim de forma clara, que já disse que vetaria. Vai vetar a lei, não sabe qual é ninguém sabe qual é o resultado final, mas a pergunta é esta: se não houver acordo na concertação social, sabe pelo menos uma coisa, que os sindicatos não aceitam ou são contra esta reforma laboral, portanto que ela não teve, não permitiu um acordo na concertação social. Se não houver acordo em concertação social, vetará politicamente esta lei? A minha tendência vai nesse sentido. No lançamento da sua candidatura, disse que se afastou quando podia dividir e voltou agora para unir. Na realidade, não se afastou, foi afastado, já falamos disso, e não consegue unir o seu partido. O facto de ter sido afastado por dezenas de milhares de militantes e simpatizantes do Partido Socialista não era um sinal que dificilmente uniria, a começar pelo seu espaço original? Em primeiro lugar, faz referência a uma coisa fantástica que nunca mais se repetiu em Portugal, que foram eleições primárias para a escolha de um candidato a primeiro-ministro. Eu honro-me de ter feito essa abertura no sistema partidário e tenho pena que não se tenha seguido essa prática, inclusivamente alargada a outros partidos. Onde teve uma larguíssima derrota. Em segundo lugar, sabe quando as pessoas têm convicções não são derrotadas? Não, está bem, mas saberia... Sabe disso. Tá bem, segundo, mas deixe-me... Sim. Fez-me aí várias provocações simpáticas e eu tenho que responder. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu saí pelo meu pé. Eu podia ter continuado como deputado.
Não é muito habitual os líderes Não, dos partidos. desculpe. Como lembro, o Pedro Nuno não. Santos foi o único que eu me estou a lembrar, mas posso estar aqui a esquecer de alguém. Não. Todos os outros ficaram. E, portanto, eu saí. Imediatamente saí. Portanto, eu não fiquei. Fui à minha vida. Fui dar aulas, fui criar as minhas microempresas, fui à minha vida, afastei-me. Portanto, eu saí mesmo para não desunir. E não me ouviu nesses 11 anos, Daniel, uma única referência que pudesse obstaculizar a ação do governo ou do líder a seguir ao Partido Socialista. Agora não respondeu à minha pergunta. Diga. Se não sente, tendo em conta que foi afastado ou perdeu umas eleições internas... Não fui afastado, mas não foi eu saí. Está bem, foi afastado, no sentido de perder umas eleições. Sem ser afastado, não é? Não foi corrido, não é isso que eu estou a dizer. Daniel, mas isso é uma questão muito importante. Porquê? Porque eu disputei uma eleição. E ao disputar uma eleição, eu perdi essa eleição. Mas isso não obrigava a que eu saísse. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é outra. Está a responder a uma coisa que não foi aquela que eu... Pode pôr aquela. Pode pôr as coisas que quiser, mas eu estou-lhe a fazer uma pergunta específica. Se não sente que depois dessa derrota e depois não voltou a ter atividade política visível, não teria dificuldade, como visivelmente teve, em unir, ao contrário, dos outros candidatos dos outros partidos. É o candidato que tem mais dificuldade em unir o seu espaço original, segundo as sondagens, em recolher votos e apoios no seu espaço original, que é o Partido Socialista. Se não sentiu que isso era uma evidência que assim iria acontecer. O meu modelo de raciocínio não foi o seu. O meu modelo de raciocínio foi diferente. Eu senti uma convicção de que posso ser útil ao meu país como Presidente da República. E avancei sem negociar qualquer apoio com qualquer partido. Foi este dado de coragem que decorre de uma convicção que me coloca nas eleições presidenciais. Então, faço-lhe a pergunta de outra forma, que não é outra, na realidade é outra pergunta. Sabendo que não tinha as condições para unir a esquerda e o Partido Socialista. Não tinha, objetivamente não as tinha. Ao fazê-lo, não bloqueou uma solução mais abrangente à esquerda que poderia, com mais facilidade, estar a lutar por uma ida à segunda volta, independentemente das suas convicções, de achar que é útil ao país e que é absolutamente a primeira condição para concorrer a Presidente da República, é a vontade e achar-se que é útil, e depois há outras coisas que se acrescentam a isso, senão todas as pessoas que se achassem úteis concorriam e isso não acontece. Se não acha que bloqueou uma possibilidade de uma candidatura mais abrangente no espaço da esquerda e do centro-esquerda. Portanto, eu que tive a coragem de avançar, sou penalizado. Aqueles que não tiveram a coragem de avançar é que são as vítimas? Desculpe. Eu aqui nem pus as vítimas, porque muita vítima é o conjunto da esquerda. Não, mas a questão é muito simples. Eu, no dia 15 de junho, anunciei ao país que me apresentava e quais foram as razões pelas quais eu me apresentei. Tive um ato de coragem que decorre de uma convicção. Eu não sabia qual era o resultado, nem sei. Portanto, eu nem sabia se havia mais candidatos ou não. Havia várias pessoas a ponderar ser candidatos. Portanto, este ato de coragem tem que ser relevado. E tem que ser sublinhado. Sabe que outros candidatos, por exemplo, ficaram à espera, não obrigatoriamente por falta de coragem, porque achavam que era importante haver um candidato, no momento em que a esquerda está especialmente fragilizada, um candidato, se não o único, pelo menos muito abrangente para conseguir chegar a uma segunda volta. Mas vamos lá ver uma coisa. As pessoas são livres. Eu sou livre. Eu vivo sem amarras absolutamente nenhumas. Não devo de obediência a ninguém, a não ser à minha consciência. E eu agi em consciência. Agora, se as outras pessoas não quiseram avançar, ou recuaram, ou tiveram outras coisas, eu respeito tudo isso. Houve pessoas que não avançaram porque achavam que não podia haver dois candidatos da área do Partido Socialista. Mas então eu respeito tudo isso, se tivessem avançado antes. Já fez as pazes com António Costa? Mas eu não tenho que fazer pazes nenhumas. Em 2014 disse que ele representava um programa de interesses. Os 8 anos de poder do PS confirmaram a sua convicção. Não consegue sair de 2014 e 2013 e 2012. Oh, Daniel, isso foi há 11 anos. Até lá... Você é uma pessoa nova, é uma pessoa arejada, é uma pessoa que tem uma visão do mundo. Não podemos fazer isso assim por uma razão. Porque desde essa altura até agora não teve atividade política. Portanto, só é possível analisar o seu passado até essa altura. Oh, Daniel, não tive eu e não tiveram milhões de portugueses que contribuem para o país. Mas não se concorre, não há milhões de portugueses a concorrer às eleições. Mas eu agora, porque não tive atividade partidária durante 10 anos, estou impedido de ser candidato. Não, é normal é que seja escrutinado pelo seu passado. Então eu sou escrutinado pelo meu passado. E está-me escrutinado sobre o quê? Não há passos para fazer. Quer dizer, se eu amanhã vir o António Costa, cumprimento, como ele me cumprimenta a mim. A minha pergunta é se António Costa correspondeu àquilo que temia que ele fosse ou não. Não, isso não tem nada a ver. Ou seja, eu não estou aqui para fazer comentários sobre aquilo que se passou. Eu não sou candidato para os últimos 10 anos que passaram. Isso foi o Marcelo que é o Presidente da República. Eu sou candidato para o futuro.
tem defendido que a sua abstenção violenta, eu vou falar mais do passado, aliás, e construtiva. Desse logo no princípio. Daniel, violenta e construtiva. Muito bem. Tem defendido que a sua abstenção violenta e construtiva, num dos períodos mais dramáticos para os mais desprotegidos, serviu para passar uma imagem de unidade perante o exterior. Não pode ter servido para dar tanta margem de manobra a um governo de Pedro Passos Coelho que este se sentiu à vontade para tentar ir para além da Troika, não desprotegeu os portugueses que precisavam de um governo, sim, mas também da oposição? Claramente, não. Por várias razões. Primeiro, quando foi preciso o meu voto para mudar a revisão da Constituição e colocar um travão, um limite ao investimento, ao déficit e à dívida, eu disse não. Quando foi preciso combater ao lado dos trabalhadores portugueses por causa das mudanças da TSU, eu estive ao lado dos trabalhadores portugueses. Quando foi preciso dizer lá fora e cá dentro que havia um caminho alternativo à austeridade, eu estive do caminho alternativo e apresentei uma proposta alternativa. Uma proposta que se podia fazer consolidação das contas públicas por via também do crescimento e também da receita e não apenas dos cortes que já eram exagerados. Quando foi preciso meter-me no avião para ir à Alemanha falar com os líderes alemães por causa do investimento na Europa, eu fui. Quando foi preciso ir ao Eliseu, à França, falar com o presidente de França, explicar-lhe que havia uma alternativa com dados concretos, eu fui. Portanto, eu estive sempre do lado da defesa do interesse nacional e dos mais desfavorecidos. Deixa-me então pegar, esta pergunta vai ser um pouco mais longa porque tenho que fazer, porque tenho que fazer algum enquadramento para as pessoas perceberem do que é que eu estou a falar. Em 2011 não quis pedir a fiscalização sucessiva do Orçamento de Estado e do corte dos subsídios de férias e Natal dos funcionários públicos e pensionistas. Não só optou por não o fazer, ao contrário do José Luís Carneiro fez, por exemplo, agora com a Lei da Nacionalidade, como criticou e agiu ativamente para tentar evitar que 17 deputados do PS se juntassem ao Bloco para pedir a fiscalização do Orçamento. Já nem falo da ameaça de processo disciplinar, que é pública, foi feita por Zorrinho a Isabel Moreira, porque a questão é mesmo a sua oposição. O Zorrinho era o seu líder parlamentar. Só depois da primeira decisão do Constitucional aceitou pedir, no ano seguinte e sem risco, a fiscalização do orçamento. Sendo uma das principais missões do Presidente assegurar a defesa da Constituição, ele recorda que aquelas medidas foram declaradas inconstitucionais e, portanto, a seguir não foram aplicadas. Que garantias dá de que a sua atitude em Belém será diferente do que a que teve no Largo do Rato, se viermos a viver um período de emergência em que a emergência se queira sobrepor à Constituição? Agora vai-me dar tanto tempo para responder. Para responder. Em primeiro lugar, o país vivia sob assistência financeira externa. Eu nunca pertenci aos governos do Sócrates. Nunca. Mas foi um governo do PS que negociou um memorando. Eu tinha duas atitudes possíveis. Uma era dizer, não tem nada a ver com o memorando, e ter uma posição confortável. A outra foi a atitude que eu tomei. Foi dizer, eu cumpro tudo aquilo que está no memorando, o que está para lá do memorando, eu discuto caso a caso. Foi isso que eu fiz. E ao fazer isso, deu um sinal muito claro para o exterior de que o Partido Socialista estava comprometido com a consolidação das contas públicas. E foi isso que eu fiz. Fiz e considerei que isso era do interesse nacional fazê-lo, mas sempre apresentando alternativas. Foi aquilo que eu também apresentei, com este caminho completamente diferente. Aliás, recordo-me que nas conversas que havia com a Troika, porque eles vinham a Portugal e queriam falar também com o Partido Socialista, de lhes ter chamado a atenção que ia dar a geneira a receita que estava a ser aplicada em Portugal. Mais tarde demais, veio a ser reconhecido que eu tinha razão. E mesmo aquilo que eu incentivava que a Europa devia fazer, em termos de investimento e de eurobonds e de outras propostas que nós apresentámos na altura. Segundo, eu nunca persegui ninguém no interior do Partido Socialista. Está a falar com uma pessoa que introduziu a liberdade de voto no grupo parlamentar do PS, excepto para as questões da governabilidade. Ainda no outro dia, o Vitalino Canas dizia, eu fui uma das pessoas que incentivou o pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional e nunca senti pressionado pelo líder do Partido Socialista. Mas foi contra essa fiscalização. Então vamos lá ver uma coisa. Se eu considerava que havia um memorando que precisava de ser aplicado... Mesmo que violasse a Constituição. Não, deixe-me dizer. Eu devia agir em conformidade. Não devia ser eu a fazer esse pedido de fiscalização. Mas quanto ao que interessa para a sua pergunta, eu serei um presidente leal à Constituição. Um presidente leal à Constituição. E já tive a oportunidade de lhe dizer que quando, designadamente, a chancelerina Merkel queria e insistiu, e houve vários, digamos, mensageiros
que eu desse os meus votos para rever a Constituição, eu fui implacável na defesa da Constituição. Considerava que não devia ser feito. E quando foi a pandemia, por exemplo, em que foi necessário elevar os gastos do Estado para fazermos face a uma emergência, vê-se bem que eu tinha razão. Mas eu continuo eu levantei uma questão. Houve um momento, aliás, de emergência nacional. no ano seguinte, aliás, já concordou com a verificação da mesmíssima medida. A minha pergunta é só esta. Porque é que isto é importante? Isto não estou aqui a agarrar. Foi um momento em que teve uma importância. Foi um momento para quem é da nossa. Nós somos quase da mesma geração. Foi um momento especialmente duro e trágico. Certo. E é normal que as pessoas, todas elas, foram avaliadas por esse Mas eu também serei. E se não acha que nesta questão específica, que é a defesa da Constituição, que é aliás para o cargo exatamente que se candidata, fraquejou. Não, eu não tenho essa opinião, bem pelo contrário, quando foi preciso rever a Constituição... Isto correspondeu a perdas de subsídios de férias e de profissionais públicos e pensionistas. Mas eu não negociei isso, quer dizer, o estranho disto tudo, não é? E o injusto disto tudo é que eu entro numa fase difícil da vida do país e, confrontado com uma situação de irresponsabilidade ou uma situação de responsabilidade, eu assumi a segunda. E nessa Não querer o cumprimento da Constituição é sempre uma irresponsabilidade. Não, uma coisa. Não, o que eu estou a falar é do memorando. Nós estamos numa situação muito extraordinária da vida do nosso país. E, portanto, eu não disse aos deputados do Partido Socialista que fizeram isso para não o fazer. Quer dizer, eu apenas disse qual era a minha posição sobre o assunto. Agora, mas o que fique claro, eu serei um presidente leal à Constituição. Isso está mais do que evidente. Para fecharmos a parte da Troika, na realidade pretendia ter ido mais longe. Em julho de 2014, depois da crise aberta pela demissão de Paulo Portas, Cavaco Silva propôs um acordo de salvação. 2013, peço, desculpe. Não faz mal. Isso 2012, amor de Deus, em julho de 2013, tem razão. Depois da crise aberta pela demissão de Paulo Portas, Cavaco Silva propôs um acordo de salvação nacional que, na prática, impedia o PS de fazer oposição, recebendo em troca eleições antecipadas em 2014, um ano antes do previsto. A negociação incluía cortes nas pensões e despedimentos na função pública. Vai-me poder desmentir. Segundo a interpretação de muitos, eu não foram as declarações... só quer corrigir. Não, pode até dizer que desmente. Segundo a interpretação de muitos, foram as declarações de Mário Soares e Manuel Alegre que abortaram o acordo. Esta é a versão, a minha pergunta era exatamente esta. Esta é a versão certa da história? Esteve prestes a trocar reformas e despedimentos por eleições? Não, completamente falso. Em primeiro lugar, quando o Presidente da República... Isto foi publicado, não veio da minha cabeça. Mas, Daniel, eu não estou a acusá-lo de nada, só estou a dizer que talvez perante várias dessas falsidades que existiram na época, eu possa com clareza dizer o que é que se passou. Muito bem. O Presidente da República faz uma declaração ao país, uma comunicação ao país, dizendo no estado em que o país está é necessário um acordo de salvação nacional. E eu convido o Partido Socialista e os partidos que estão no governo a entenderem-se sobre esse acordo. O Partido Socialista não falha nenhum diálogo. É esse o meu princípio. E, portanto, disse, sim senhora, escrevi uma carta ao Presidente da República da época, dizendo que considerava que também os outros partidos com representação parlamentar deviam estar envolvidos. Nem o Presidente da República deu um passo nesse sentido e, rapidamente, o Bloco de Esquerda e o PCP disseram nós não queremos participar nesse acordo. Portanto, primeiro ponto, eu queria um acordo com todos os partidos. Correspondia à visão que eu tinha da altura. Segundo, fomos para essas negociações, lideradas pelo Dr. Alberto Martins, em que nós apresentámos o conjunto das nossas propostas. E nesse conjunto das nossas propostas, opunhamos, por exemplo, ao corte cego dos 4 mil milhões de euros no Estado, que era um corte no Estado Social. Mas nós queríamos a nossa estratégia, que era, no fundo, consolidar as contas públicas também pela via das receitas e do crescimento. E, portanto, nós colocámos em cima da mesa as nossas propostas. Do lado do PSD, não havia propostas em cima da mesa. E do CDS havia uma folha. Verdadeiramente, quem entrou naquele processo com vontade de encontrar um acordo que era uma via alternativa à política da austeridade, fomos nós. Como isso não foi conseguido, nós dissemos que não estaríamos disponíveis para qualquer acordo. Disseram na altura, recorda-se o Daniel, o Seguro perdeu a hipótese de ser Primeiro-Ministro. Pois bem, posso ter perdido, mas não perdi as convicções. Gouveia Melo recordou, no debate que teve consigo, que Soares disse que Seguro era inseguro e que não percebia
que nunca seria primeiro-ministro e não havia os críticos. Eu não quero aqui estar a discutir, o Mário Soares já não está vivo para dizer se ainda tem esta posição, provavelmente não teria, é relativamente indiferente, mas Manuel Alegre apoia-o e foi bastante crítico nessa altura. Como apoia o João Soares, a Isabel Soares. Esta avaliação, mas esta avaliação, independentemente do seu autor, é relevante na hora do voto dos socialistas, que têm como único critério, como digo, a avaliação do passado. É o único critério que podem ter, o resto é coisas que diz neste momento que acontecerão. É possível que a resistência de vários camaradas seus à sua candidatura, que não desconhece, são públicas, camaradas seus que têm relevância no partido e tiveram lugares bastante relevantes no partido, tenha a ver com o que aconteceu no único momento que teve poder para determinar o futuro do país e que o apoio de alguns passistas também tenha a ver com isso. Vamos ver, está a falar de duas coisas completamente diferentes. Em relação às pessoas que têm opiniões diferentes sobre o meu percurso político, têm a liberdade de o ter. E, portanto, é evidente, Sim, mas isso é importante dizer. Eu não me engano de que lado estou e qual é o combate que eu tenho que fazer. Eu sou neste momento o único candidato da esquerda moderada ou do centro-esquerda, como quiserem qualificar, que está em condições de ir à segunda volta. As pessoas querem que isso aconteça ou não? Se querem que isso aconteça, votam em mim. Se lhes é indiferente, fazem outras opções. Agora, eu estou e acha que deu os sinais à esquerda? É um bocadinho a pergunta que tinha feito no início. Acha que deu os sinais à esquerda suficientes para a esquerda se sentir nesse Deixe-me primeiro dar a resposta. E essa é uma pergunta importante que eu espero não me esquecer também de responder. Portanto, eu apresento-me como sou. Eu não tenho defeitos, cometi erros, com certeza, mas apresento-me como sou. Agora, ninguém põe em dúvida quais são as minhas convicções e os meus valores, e muito menos a minha integridade. Segunda questão. O facto de eu ter apoios de gente que vem da direita, 2 ou 3 pessoas que foram apoiantes de Passos Coelho, eu devia-lhes dizer, não senhor, eu não aceito. Eu acho que isto é de doidos. Foi um jantar, mas não percebi se esse jantar era de passistas com 20 mesmo. pessoas, Sim. Onde havia pessoas que disseram, olha, temos aqui um conjunto de pessoas de centro-direita que eu quero ouvir sobre o futuro do país e que estão disponíveis para eventualmente vir a apoiar. Uns apoiaram, outros não apoiaram. Ok. Portanto, não foi e foi num sítio público de Lisboa. Portanto, como aconteceu com várias outras pessoas de esquerda, como fui à Casa do Comum, foram-me ouvir. Portanto, eu tenho que dialogar com todas as pessoas. Eu, aliás, gosto disso e gosto de dialogar. Mas criaram-me ali um selo, não é? Num determinado momento. E aquilo que eu lhe quero dizer é que eu me dirijo a todos os portugueses, desde que sejam democratas, desde que sejam progressistas e desde que sejam humanistas. Agora, a sua questão que tem a ver... Se deu os sinais suficientes à esquerda para ela se sentir, ou seja, isto é um negócio com 2 lados, por assim dizer. Daniel, essa pergunta é uma pergunta, talvez a pergunta mais incómoda que me está a fazer nesta nossa conversa. Porquê? Porque eu sou como sou uma pessoa de fortes convicções. E porventura, em termos de comunicação, posso não ser a melhor pessoa a comunicar. Mas isso não quer dizer que eu não tenha as convicções e os valores certos. E as pessoas que conhecem-me ao longo da minha vida, sobretudo as que colaboraram mais diretamente comigo, e compreendem porque é que eu tomei determinadas posições em determinados momentos. Se as pessoas querem fazer também o seu caminho, no sentido de convergir para a minha candidatura, são bem-vindas. Eu dirijo-me a todos. Se eu ainda não fiz o caminho suficiente ou não dei as mensagens suficientes, porventura foi erro meu. Compreende que perante a possibilidade de uma segunda volta entre o candidato da extrema-direita e o candidato do governo, alguns eleitores sejam tentados a votar útil em Gouveia Melo, que parece ser, as sondagens valem o que valem, estamos a um mês fazendo todas essas, mas as pessoas olham para as sondagens, sobretudo as que pensam votar útil, olham mais para as sondagens, parece ser o mais bem colocado para impedir esse cenário que é, pelo menos para o eleitor de esquerda, num cenário seguramente desagradável, que é ter como únicas possibilidades o candidato da extrema-direita e o candidato do governo. Eu julgo que esse raciocínio tinha algum sentido antes do debate que eu tive com Gouveia Melo. E deixou de fazer qualquer sentido depois do debate que eu tive com Gouveia Melo. E eu senti isso na rua. Não sei se as sondagens que vão sair já medem isso ou não, mas eu sinto. Eu sinto uma clara adesão àquilo que tem sido o meu comportamento nesta pré-campanha eleitoral e, sobretudo, à impreparação de Gouveia Melo e também àquele catavento em que ele se transformou. Ele diz o que for necessário para apanhar um voto. Aliás, é a altura de eu fazer uma pergunta ao Daniel Oliveira. A minha não. Assim, vamos fazer uma pergunta. Não quer dizer que eu não responda. Mas isto é uma conversa. Sim. Enfim, se me permitir. Sim. Que é o seguinte, eu ouvi o Gouveia Melo num debate com
o André Ventura. Aliás, aquilo foi mais do que um debate, parecia a sobremesa de um almoço secreto. Sim. Mas acha... Foi estranhamente Sim, muito calmo. cordial, agora é a sua vez e tal. Portanto, tudo muito cordial desse ponto de vista. Mas ele, a certa altura, diz, é verdade, só há um artigo na Constituição que não pode ser revisto, os outros podem ser revistos. Acha que algum eleitor de esquerda vai dar o voto a Gouveia e Mel depois dele ter dito isto? Eu não lhe vou responder. Mas eu gostava tanto que me respondesse, Daniel. Sobretudo não posso responder. Gostava tanto. Sobretudo não posso responder pelos eleitores de esquerda. São muitos. Eu sei, mas gostava tanto que me pudesse responder a essa pergunta. Propôs numa fase inicial da sua candidatura que a oposição só pudesse chumbar um orçamento de Estado se apresentasse uma alternativa. Como sabe, não só o Parlamento não tem poderes de iniciativa para apresentar uma lei de orçamento de Estado, apenas pode alterá-lo, como não tem os instrumentos nem a informação para construir um orçamento de Estado. O que propôs não foi retirar na prática o mais relevante do poder parlamentar. Não põe a estabilidade à frente da democracia parlamentar. Não, pelo contrário. Em primeiro lugar, nós estamos a falar, no âmbito coloquial, de uma sugestão que se encontrava dentro de um contexto que era preciso reforçar as questões da governabilidade. Portanto, sento isso. Qual é o meu ponto? O Governo vai ao Parlamento, apresenta o programa, mas se não houver nenhuma moção de rejeição do programa do Governo, o Governo toma posse. Mas depois, cada orçamento anualmente tem que ir lá. Ora, qual é o ponto? O orçamento tem muitas coisas que não competem a um orçamento, que não cabem a um orçamento. É por isso que o Daniel diz, e com propriedade, que o Parlamento ou um grupo parlamentar de oposição não pode, porque não tem as informações para apresentar esse orçamento alternativo. Depois, porque é que nós temos que estar todos os anos a mexer nos impostos? O IRS e o IRC e outros impostos podiam ter estabilidade, podia haver uma lei, digamos, ao lado e, no fundo, o orçamento poder ser uma estimativa de despesa e uma estimativa de receita. Mas o que eu lhe estou a dizer não é uma proposta, Daniel, eu gostava de precisar isto. São sugestões que nós temos que debater, porque neste momento... Mas nós temos... o que propôs aí é tornar o orçamento mais enxuto, vamos chamar-lhe assim. mais enxuto e, sobretudo, verdadeiramente um orçamento. Como sabem, em França... Mas não foi isso que propôs na altura. Não é uma proposta. Foi uma sugestão que surgiu, salvo erro, aliás, no debate deu polémica, da se bem se lembra, deu polémica. Sim, mas neste país até tudo é polémica, menos a substância. Fazem parte. Mas menos a substância. Mas isto é substantivo. Isto é substantivo. Mas não é uma proposta, Daniel, é isso que eu lhe estou a dizer. Isto decorreu de uma conversa, se não me falha a memória, no âmbito da sede jovem, onde eu tive a oportunidade de falar como uma das possibilidades que nós devíamos debater. Eu sou um reformista e olho para o país e para o sistema partidário e para o sistema, digamos, político e digo o seguinte: há uma cultura de crispação e uma cultura de trincheira. Nós passámos de um período de ouro de legislaturas de 4 em 4 anos, durante 32 anos até 2019, para nestes últimos 6 anos, períodos de ano e meio. Sabe que não é indiferente o aparecimento do Chega, porque não é porque o Chega tenha ou não tenha feito cair governos, é porque tornou-se mais difícil construir maiorias de blocos. Mas mais do que justificar, nós temos que ter um olhar sobre a realidade. Ou seja, se não está a acontecer só em Portugal, nos países europeus, está a ficar cada vez mais difícil construir maioria. Certo, mas como é um candidato a presidente de Portugal, a minha leitura vai no sentido de nós reforçarmos os mecanismos da governabilidade. Não há nenhum país que aguente governos de ano e meio em ano e meio. Não há. Portanto, nós temos hoje um conjunto de problemas, a começar na saúde, que se não tiverem pactos, se não tiverem uma visão de médio e de longo prazo, nós não os conseguimos resolver. Então, desse ponto de vista, faço a mesma pergunta que fiz a Gouveia Melo e a Marcos Mendes. Dissolverá o Parlamento em caso de chumbo do Orçamento de Estado? Não é automática essa leitura. Isto é, eu volto a dizer com clareza, o chumbo de um Orçamento de Estado não equivale à dissolução do Parlamento. Isso é a regra. E a minha pergunta é se a sua leitura é que, havendo um chumbo de um Orçamento, que é assim, tanto pode dissolver como não. Claro. O atual Presidente da República, na realidade, nós temos a responsabilidade do sistema, mas o Presidente da República teve um forte empenho em várias dissoluções. É verdade. E a minha pergunta é... E essa até anunciou antes. Pronto, e esta até anunciou antes. Se vai explicar aos partidos, se tomará posse antes do próximo orçamento. Claro. Que ou chegam a um acordo para haver um orçamento ou governa sendo duodécimos, porque é essa a regra do que diz a Constituição, não é que o governo que o Parlamento é dissolvido. Eu não vou fazer nenhuma declaração que me autolimite naquilo que são os poderes e as minhas competências presidenciais. E, portanto, em cada momento e em cada caso, eu olho para aquilo que é o melhor para o interesse nacional. Imagino que há uma situação
de um governo que tem um orçamento chumbado e que eu considero que não há condições políticas dentro do quadro parlamentar de encontrarmos uma solução robusta. Bem, eu aí gerei de uma forma, mas imagino que, pelo contrário, há essas condições. E até se pode, a partir daí, criar condições para um governo com uma maioria mais alargada. Bem, então eu olharei para uma outra situação. Portanto, eu só não quero é ficar preso à minha palavra, porque cada circunstância e cada contexto é específico. Dissolverá se os partidos de direita decidirem aproveitar a maioria de 2/3 e fizerem sem terem dito aos eleitores, que é o caso, não é? Sem o terem dito, esse é o elemento central, não é? Os eleitores não sabiam que estavam que isso poderia significar uma revisão substancial, não estamos a falar de pequenas coisas, porque seria a primeira revisão constitucional feita à margem dos dois principais partidos do arco constitucional. É evidente que isso não está na Constituição, que têm que ser esses partidos, mas está no bom senso. A minha pergunta é se, por acaso, não é por acaso, porque isso pode surgir mesmo, há uma maioria de 2/3 pela primeira vez, um bloco político tem, se chamarmos ao Chega e ao PSD um bloco político, mas a direita e a Iniciativa Liberal, e a Iniciativa Liberal tem 2/3, nunca aconteceu nem à direita nem à esquerda na história da nossa democracia. Se decidirem fazer uma revisão constitucional substancial, não estamos a falar de pormenores, considera que é preciso ouvir primeiro os portugueses para saberem, não é para plebiscitar, nós não plebiscitamos as Constituições, mas saber se querem dar esses 2/3 de maioria para uma revisão que pode até mudar a natureza do regime. O Bloco de Direita tem 2/3, mas não tem 4/5. E isto é muito importante. Porquê? Porque para rever a Constituição basta 2/3, porque já passaram 5 anos desde a última revisão constitucional. Mas para rever substancialmente tem que rever o artigo 288 ou parte dele. O que significa que entramos, na minha interpretação, numa dupla revisão constitucional. Primeiro tem que se rever o artigo 288, para o qual só é necessário... Não está a dizer uma coisa assim tão diferente do que disse o Almirante no debate. Mas posso sim, dizer? Sim. Não, é muito diferente. Isso é muito diferente. Eu já chamei a atenção para isto. Portanto, 2/3 para poder rever o artigo 288, mas depois, para iniciar um novo processo de revisão constitucional, são precisos 4/5. E aí o Bloco de Direita não tem 4/5. Portanto, tinha que esperar no mínimo mais 5 anos para poder fazer essa revisão constitucional. Vamos partir do princípio... E isto é muito importante. Já percebi. Vamos partir do princípio que, eu não sei se considera, que a natureza do nosso Estado Social faz parte da natureza do nosso regime. Eu considero, há quem ache que não, mas considero que faz parte da natureza do nosso Estamos regime. de acordo. Ainda hoje disse ao almoço. É possível fazer várias alterações à revisão constitucional que mudam radicalmente a natureza do nosso Estado Social. E para isso, provavelmente, para muitas das coisas, bastam 2/3. E a minha pergunta é se, eu não imagino que não se quer comprometer também a sua palavra nisso, mas se vê-se, não pode, como se sabe, não pode vetar revisões da Constituição, não, tem que promulgar, etc. Claro. Mas se vê, como garante da Constituição, que numa situação limite pode ter que agir politicamente para impedir uma revisão desta natureza. Estamos a falar de um contexto muito, muito, muito específico. Eu tinha que olhar verdadeiramente o que é que estava em cima da mesa, mas por alguma razão os constitucionalistas não quiseram que a nossa Constituição, os fundadores da Constituição, fosse a referendo. E se houvesse alguma dissolução do Parlamento baseada numa revisão constitucional, isso conduziria a que as eleições legislativas decorressem não sob o signo de quem é que queremos escolher para melhor nos representar no Parlamento, mas sob o signo de um quase plebiscito à revisão constitucional. Eu não acho que isso seja desejável para o nosso país. E porquê? E é desejável uma revisão da Constituição? Não. Com estas características que eu acabei de dizer? Não, mas nem esta nem outra, nem necessário. Talvez a única questão que eu julgo que merece alguma reflexão tem a ver com a utilização de metadados para o combate ao crime, designadamente também o combate à corrupção. Essa é a única parte que me parece relevante. Mas, de resto, eu não considero que nenhum dos problemas do país que precisa de ser resolvido careça de uma revisão constitucional. Portanto, não vale a pena abrirmos divisões artificiais, como aconteceu, por exemplo, com a questão do Código Laboral. Portanto, eu diria que o papel do Presidente da República é recordar a memória. E qual é a memória? Esta nossa Constituição não teve só o apoio do PS e do PSD. Teve um apoio de todos os partidos com representação parlamentar, excepto o CDS. Que depois apoiou as revisões seguintes. Portanto. Pronto. E que, no fundo, este é o nosso chão comum. Quer dizer, há leis que são matriciais, e a Constituição é a primeira dessas leis, que quanto mais abrangente for,
melhor, porque aí mais portugueses se revêem nessa Constituição. Como sabe, o segundo partido com mais deputados e o terceiro com mais votos não está nesse chão comum. Não está nesse chão comum. E tem força, não é? É uma escolha que os eleitores fizeram e que, como democrata, posso não concordar, discordo, mas tenho que respeitar essa decisão. E, portanto, esse é o jogo democrático que tem que ser feito. Agora, eu serei um vigilante do funcionamento das instituições da democracia. Eu não aceitarei governos anticonstitucionais. Não aceitará. Isso é muito claro. E como é que isso se faz? Como é que impede? Pode impedir medidas anticonstitucionais. Mas governo é difícil, não é? Há um período, a nossa Constituição... Então faço essa pergunta, porque eu tinha essa pergunta, salto para ela. Dará posse a um governo minoritário do Chega ou procurará encontrar outras soluções? Ou seja, imaginando que o Chega ganhou as eleições... Daniel, sim. Eu se lhe respondesse a todas as perguntas que fez com sim ou não, eu era um algoritmo em Belém. Eu não lhe estou a pedir para me responder com sim ou não. Mas teria um algoritmo em Belém. Porque já estava... O Daniel faria a tabela e dizia sobre isto ele vai fazer aquilo, sobre aquilo vai fazer aquilo outro. Eu nunca peço respostas sim ou não. Não, vamos lá ver. Como interpreto o papel do Presidente da República? O Presidente da República não pode estar maniatado, não é? Tem que definir os seus princípios, as pessoas têm que saber que confiam nele, na defesa da Constituição, da democracia, no funcionamento das nossas instituições, no princípio da separação entre poderes. Isso são coisas muito claras, estão no meu ADN, não sei ser de outra forma. Agora, em relação a questões específicas, eu vou-lhe dizer como é que vou proceder na formação dos governos. Bem, primeiro, ouço os partidos com representação parlamentar. E, no fundo, desenha-se ali qual deve ser a pessoa que deve ser nomeada para liderar o governo. Que não tem que ser obrigatoriamente o líder do partido mais votado. Não tem que ser. Portanto, na sua leitura, não? Na minha leitura, sim. É a leitura que também decorre da Constituição. Por exemplo, enquanto Cavaco Silva fez uma para o país, não é? Sim, mas tem havido essa cultura. Mas Cavaco Silva chamou primeiro fez para formar Pedro governo. Passos Coelho. Pedro Passos Coelho. Por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, nos Açores, não no país, fez a contrária, certo, chamando o segundo mais votado. Mas no país tem havido uma cultura, não é? Que é, no fundo, chamar o líder do partido mais votado para formar governo. E depois ter o Parlamento a decidir se há governo ou se não há governo. Essa é uma tendência, é uma cultura que tem existido e que eu terei em conta. Devo-lhe dizer, desse ponto de vista. Costuma-se pôr só essa questão com o Chega, também se pode pôr com o PS. Claro. O PS também pode ganhar umas eleições e não haver uma maioria no Parlamento. Pois com o PSD, na realidade. O PSD não tem uma maioria. O que é que eu quero dizer? É bom olharmos para todas as situações possíveis que possam surgir. Mas quero-lhe dizer o seguinte. Como Presidente da República, imagina, é o Sr. X ou a Sra. Y que está em condições, ou melhores condições de vir formar governo. Antes de nomear, há aquele processo que se chama indigitação, que aliás nem está previsto na Constituição, mas é um processo político, que é conversar com a pessoa e dizer o que é que pensa fazer, qual é que é o seu programa, quem é que são os ministros que está a ponderar. Quero também ter aí uma exigência e uma dimensão ética muito, muito importante. O que é que acha da proposta de Marcos Mendes de exigir um documento escrito do André Ventura, se for André Ventura o indigitado, em que se compromete a cumprir um conjunto de regras? O que é que vale esse documento escrito? Do ponto de vista do nosso sistema constitucional, não vale absolutamente nada. Mas do ponto de vista político não pode valer. Não vale, sim, mas é isso que eu lhe quero dizer. Ou seja, o que é importante é haver a garantia de que um governo cumpre aquilo que é a nossa Constituição. Isso é para mim uma questão essencial. E eu serei exigente na formação do governo. Não apenas com esse propósito, mas também a dimensão ética. E porquê, Daniel? Porque já temos sempre de surpresas que cheguem em matéria de comportamentos menos éticos de membros do governo. Portanto, nós temos que robustecer a nossa democracia. E temos que, sobretudo, dar razões aos portugueses para acreditarem nas nossas instituições. Sendo Presidente da República, é a última vez que vou dar um ao passado, mas tem a ver com isto, teria dado posse a António Costa em 2015? Teria concordado, aliás, concordou com a solução da Geringonça? Está a ver, já me está outra vez a autolimitar de uma forma inteligente como são as suas perguntas. O que é que significa? Significa que o Presidente da República, no quadro das suas definições, tem que garantir o interesse nacional. E eu, em cada momento, garanto o interesse nacional, verificando da estabilidade das propostas que estão em cima da mesa, da legitimidade eleitoral dessas mesmas propostas. Teria dado posse? O que eu lhe posso dizer é que eu sou candidato para o futuro, não sou candidato para o passado. Portanto, se me põe a
pronunciar-me sobre se tinha dado posse, se tinha se tinha dissolvido o Parlamento, se tinha feito... Falámos do futuro e no futuro não tem os dados em cima da mesa. No passado tem. Então, portanto, uma coisa. É um bom exercício para perceber o seu comportamento, certo, se teria dado posse ou não. Mas sobre isso, o Parlamento chumba um governo através de uma moção de rejeição e oferece ao Presidente da República uma solução estável em termos de maioria, que aliás se veio revelado durante 4 anos, e o Presidente da República diz que não, por preconceito, Bem, no meu caso não seria preconceito ideológico nem político. Então, podia até ser um bocadinho. Mas isso é o seu preconceito, não é o meu, Daniel. Não tem. Mas isso é o seu preconceito. Teria vetado ou pedido a verificação da constitucionalidade da lei dos estrangeiros e da lei da nacionalidade, do que percebi, mas não percebi muito bem, porque antes do PS o ter feito, disse que só o faria se a lei fosse desequilibrada, mas nunca defendeu, até essa altura, de forma explícita essa verificação, ou pode-me ter escapado, mas eu pelo menos não encontrei. A minha questão é, até à decisão, isto regressamos ao nosso debate passado, agora sobre o presente. Não sai de lá. Mas é que agora sobre o presente também desta vez nunca se comprometeu, enquanto com uma posição de dizer eu acho que isto deve ir para o Tribunal Constitucional. Aquilo que eu me recordo... E revelou-se mais uma vez inconstitucional. Não, mas vamos lá ver. No que diz respeito à lei da nacionalidade, aquilo que eu chamei a atenção é que essa lei, como a lei dos estrangeiros, devia ser uma lei que não devia afastar o contributo do Partido Socialista. Portanto, eu considero que o sistema deve estar equilibrado. E como sabe, o Partido Socialista, no que diz respeito à lei da nacionalidade, apresentou várias propostas, até negociou diretamente com o Governo. O Governo é que fez uma opção para fazer um acordo com o Chega. Portanto, eu recordo-me ter dito isso, não me falha a memória. É verdade, isso senhor. Se não me falha a memória, na Madeira. O ser abrangente ou não ser abrangente não o torna mais ou menos constitucional. E, portanto, a minha pergunta é, havia 4 inconstitucionalidades? Mas acha que o Partido Socialista, que pediu a verificação da constitucionalidade preventiva, numa situação muito específica, que iria apresentar propostas inconstitucionais? Não. A minha pergunta era uma redundância. Quer dizer, a minha pergunta é, mas independentemente... Quais eram as propostas do PS, Daniel? As propostas do PS... Sabemos quais eram as propostas do Partido Socialista. A minha questão é que eu tenho sempre um bocadinho a sensação, e aí desculpe lá, mas posso estar a ser injusto, que há algum cálculo. Estarei certamente a ser injusto, mas tenho a sensação que há algum cálculo de nunca se comprometer muito com uma posição que pode ser impopular. Não. E sabe que a questão da imigração e da nacionalidade hoje são assuntos muito difíceis. Em que a população está ou tem uma determinada posição ou está intoxicada, não interessa agora aqui porquê. E eu tenho a sensação que evita, por exemplo, ser tão claro como dizer, não, eu olhando para esta lei, acho, e teve tempo para o fazer, que isto deve ir para o Tribunal Constitucional. Vamos à lei da nacionalidade. Sim. Quando eu pronunciei a primeira vez, estava na Madeira e, portanto, não conhecia o decreto. Eu tenho dificuldades em ter posições sobre as coisas antes de as conhecer. É um feitio, é uma exigência que eu tenho comigo próprio. Eu pronuncio-me sobre aquilo que leio. Certo. Segunda questão, o Partido Socialista foi muito célebre no anúncio que iria pedir a fiscalização preventiva da Constituição. Estava de uma lei orgânica e pedia-o fazer. E eu considerei que isso era legítimo o Partido Socialista fazer. Agora, há aqui um entendimento diferente. Eu acho que estas eleições têm muita discussão parecida como se fossem eleições legislativas e pedem aos candidatos posições sobre tudo. Sobretudo. É a forma de avaliarmos os candidatos para não termos surpresas. Mas deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Mas uma coisa é estarmos a discutir como se fossem legislativas e outra coisa é o tempo do Presidente. E eu durante muito tempo fui muito fiel. Não, o tempo do Presidente é quando chega ao decreto, como é que se pronuncia. Portanto, neste caso eu não precisei sequer de me pronunciar no sentido antes do Partido Socialista ter pedido essa fiscalização, mas considerei que o devia ter feito. E fiquei satisfeito com a decisão do Tribunal Constitucional. Aliás, na maior parte das normas, por unanimidade. Unanimidade, só num caso é que é muito importante essa unanimidade. Já agora dizer que o único caso é que não foi com um voto vencido. Exatamente, portanto, um voto contra. Que é muito importante, porque na lei dos estrangeiros houve uma diabolização dos juízes do Tribunal Constitucional. Dizem que estão a fazer política partidária, estão isto, estão aquilo. E nesta, não. Portanto, é bom que as pessoas também respeitem as decisões das instituições, do nosso sistema político, e mesmo quando elas não são simpáticas, neste caso até foram para mim, mas quando não são simpáticas, que as possamos respeitar. Há um debate sobre os novos juízes do Tribunal Constitucional. O Presidente da República não nomeia juízes do Tribunal Constitucional, penso eu que não nomeia ninguém,
está confortável com a ideia do Chega escolher um juiz ou dois, ou alguns juízes, ou indicar, porque não escolhe, indicar, ou seja, os juízes são eleitos cada um por 2/3 dos deputados, mas é tradição que os partidos com mais peso indiquem. Está confortável tendo em conta que é um partido cujo líder diz tome nas tintas para a Constituição? Vamos lá ver. Esse líder já disse tantas coisas, e uma coisa e o seu contrário, Mas parece sobretudo... que estar nas tintas para a Constituição é bastante coerente. Sim, mas o que lhe posso dizer é que o Presidente da República não se intromete naquilo que são as escolhas que o Parlamento vai fazer. Agora, como candidato, aquilo que me parece relevante é dizer que vejo com preocupação o adiamento da votação para os juízes do Tribunal Constitucional. Já há situações de juízes que terminaram o seu mandato, houve mesmo um que renunciou, salvo erro, recentemente, e temo que essa eleição só se venha a fazer depois das eleições presidenciais. Qual é? Temo. Porquê é que acha que isso pode Porque acontecer? até ao momento, nas questões fundamentais, a maioria de direita entendeu-se. E acha que não querem fazer para não prejudicar Marcos Mendes antes das eleições presidenciais? Temo que possa haver uma situação desse género. Porquê? Porque eu tenho insistido muito na necessidade de haver um equilíbrio no nosso sistema político. Porque nós temos hoje uma hegemonia da direita, quer nas autarquias, nas freguesias, no Governo Regional da Madeira e dos Açores, no Parlamento. Há a tal maioria de 2/3 que pode rever a Constituição. Há um partido com um posicionamento e uma natureza específica, que é o partido do André Ventura, e, portanto, tudo isso obriga que exista um presidente que venha da esquerda moderada para equilibrar o nosso sistema. E o presidente, pelo menos na minha interpretação, eu não vou ficar em Belém à espera que os decretos cheguem. E, em algumas matérias que são matriciais para mantermos o nosso chão democrático, quer exercer uma magistratura de influência, no sentido das forças democráticas poderem convergir nas escolhas. De pessoas e das normas jurídicas. Uma notícia do Expresso, não da última semana, mas da anterior, diz-nos que o Governo já enviou para a Comissão Europeia propostas para aceder aos empréstimos para um investimento de 5,8 mil milhões em defesa, com base em procedimentos secretos. Estamos a falar de investimentos brutais, raramente vistos, não é? Que fogem ao escrutínio público. Isto leva-me a duas perguntas que lhe quero fazer, são duas perguntas diferentes, pegando no mesmo tema. Se acha que 5% do PIB em defesa, que só são cumpridos por 3 países em guerras e 2 ditaduras, e são e é muito menos do que, por exemplo, os Estados Unidos gastam em defesa, é uma meta realista e sensata. 2. Se esta forma de gastar o dinheiro é aceitável numa democracia. Pronto. Em primeiro lugar, não tenho evidência, ninguém a mostrou, porque é 5% e não 4,5% ou 4% ou 3,5%. Não há evidência. Portanto, porque é que foi 5%? Foi o Sr. Trump que se lembrou, olha, agora são 5%. É um número redondo. Mas desde que me comprei a mim, na América. Bem, portanto, eu não acompanho essa visão. E por isso fui muito claro. E disse, antes de gastarmos mais, temos que saber se podemos gastar melhor. O que é que eu quero dizer com isto? No ano 2023, os Estados-membros da União Europeia, mais o Reino Unido e a Noruega, gastaram em defesa quase 3 vezes mais do que gastou a Rússia, que estava em guerra. Portanto, a pergunta é, se com o mesmo dinheiro nós conseguimos ter economia de escala, em vez de cada um ter o seu submarino, o seu carro de combate, o seu helicóptero, se podemos ter 2 ou 3 que sirvam todos os exércitos. E, sobretudo, cuja tecnologia seja europeia. Ou seja, uma maior integração europeia da defesa. Claro, não sei se o defende dentro da União Europeia ou numa estrutura externa, talvez... Essa questão tem muita acutilância. Porquê? Porque o Reino Unido e a Noruega não fazem parte da União Europeia. E já agora porque a Hungria faz. Não. Sim, mas eu acho que nós temos que ser... Devo-lhe dizer que a questão mais coletiva... mais importante do que a Hungria, há outra questão. A União Europeia tem uma quantidade de poderes que está a ter dificuldade em gerir. E às vezes penso que será boa ideia continuar Daniel, está a tocar em questões pertinentes e que carecem de uma resposta. Que tem a ver com o modelo de decisão na própria União Europeia. E, portanto, o modelo de decisão é aquilo que tem, muitas das vezes, introduzido lentidão e entravando decisões. Portanto, eu diria que esta questão do arranjo institucional, se é no interior da União Europeia, se é fora, neste momento tem que ser fora, porque o Reino Unido não está nem a Noruega, portanto, na União Europeia. Portanto, uma espécie de NATO europeia. Eu diria, quer dizer, eu sou um defensor da manutenção de Portugal na NATO, sou um defensor do aprofundamento da autonomia estratégica da Europa em matéria de defesa, porque hoje, se a Europa quisesse tomar a decisão política
vamos defender-nos sozinhos, não tinha condições para isso. Portanto, é necessário que a Europa perceba com realismo que o mais importante é a nossa segurança e a nossa defesa. Portanto, relativamente aos 5%, tem aqui a minha posição. E ainda lhe vou dizer mais. Eu considero que nós devemos, no esforço que vai ser feito em matéria de defesa, investir num sistema científico nacional e europeu onde a tecnologia que daí deriva possa ter uma aplicação dual, tanto para nos defender como para a nossa economia. Por isso já acontece, por exemplo, quem fabrica drones ou infravermelhos ou sensores, tanto pode ter aplicação para a nossa defesa como para outras atividades económicas. E mesmo em setores tradicionais, os têxteis, o calçado, isso também é evidente. Quanto à questão que coloca do investimento de 5,8 mil milhões de euros, é de facto muito dinheiro, Daniel. E sobretudo num país onde falta dinheiro no Estado Social para funcionar, designadamente na saúde, como deve ser feito. Segundo as regras da União Europeia, portanto esse dinheiro vem como empréstimo, não é? Que tem um período de carência, enfim. Mas segundo as regras da União Europeia, os Estados estão dispensados, dada a urgência de fazer concursos públicos. Mas não estão dispensados, do meu ponto de vista, de serem transparentes, de serem imparciais na decisão e de serem claros quanto a possibilidades de a concorrência poder funcionar. Teme que isto seja uma porta aberta para para negócios menos claros? Eu diria ao contrário. Temos que evitar que isso aconteça. Como é que se evitam? Com planos anticorrupção, que eu já defendia no tempo da Troika para as privatizações e que agora volto a reforçar. Tem que ficar claro em todos os passos que as opções que foram feitas neste processo de negociação, que sejam claras e que sejam escrutináveis, quer pelos organismos competentes, quer pela opinião pública. Terá funções na política externa, são as duas áreas em que o Presidente da República, na defesa e a política externa, são as duas áreas em que o Presidente da República tem mais poder. Até lhe vou dizer uma coisa. Uma das reuniões que eu quero marcar para março, se merecer a confiança dos portugueses, é do Conselho Superior de Defesa Nacional. Não apenas por esta questão do escrutínio, mas também pelas opções tecnológicas que vão ser feitas. Porque não é indiferente comprar ao país A ou ao país B. Nós temos que perceber estrategicamente quais são as tecnologias que nos dão mais vantagem. Eu devo dizer que todo este debate parece estranho porque decidimos primeiro quando gastávamos, depois vamos decidir o que comprar e só no fim é que vamos decidir para quê, que é uma coisa que me deixa um pouco baralhado. Mas como eu dizia, tem funções em política externa. Terá funções em política externa se for eleito. Claro. Pensa que o governo português foi suficientemente claro na condenação do comportamento de Israel e suficientemente consequente e atempado nas decisões que tomou que têm a ver com este dossiê? Eu aí vou ser mais institucional do que tenho sido nesta nossa conversa e nesta entrevista. As relações entre Estados devem ser preservadas. E nós não escolhemos os Estados em função de um conjunto de critérios que nós queremos que eles atuem perante determinadas situações. Dito isto, chamei a atenção muito tempo antes, ainda era apenas um simples cidadão que tinha um programa de comentário para a situação dramática que se estava a viver em Gaza, designadamente com crianças e com mulheres, por falta de mantimentos. E aquilo que Israel fez em Gaza é inaceitável. Mas eu defendo que deve existir... Eu percebi a sua pergunta, percebi a sua resposta, claro. É para continuar, eu não vou cortar o raciocínio, mas quando diz que vai ser mais institucional. Nós tínhamos relações com a Rússia e deixámos de ter. As relações interrompem-se, regressam, tendo em conta o comportamento dos Estados. Portugal esperou até à 25ª hora para o reconhecimento da Palestina. A minha pergunta é, assumindo que, como assumem a generalidade das organizações internacionais, se cometeu não é coisa pequena, não é? Cometeu-se um genocídio em Gaza, se as razões que levaram a comportamento de Portugal com a Rússia não o deveriam ter, mesmo que não fosse da mesma dimensão, porque não teria a mesma companhia, uma posição mais clara de Portugal em relação a Israel. Vamos ver. Do ponto de vista das minhas posições, que é isso que me interessa, eu não só acompanhei a posição de Portugal, como defendi que Portugal devia reconhecer, não como que isso tenha consequência jurídica, mas como consequência moral, uma consequência política do reconhecimento da Palestina. Isso para mim é uma coisa absolutamente indispensável. Porquê? Porque eu considero que deve haver uma coexistência entre os dois Estados em condições de segurança. É aquilo que é a minha posição e o meu posicionamento em relação a esta matéria. E condeno, aquilo foi chocante
aquilo que aconteceu em Gaza, como, enfim, qualquer ser humano reconhece. Para terminarmos, está com... As sondagens são, mais uma vez, valem, mas há um padrão. Com muito raras exceções, aparece em quarto lugar e a não disputar a segunda volta. Tem um mês pela frente. O que é que vai fazer para conseguir convencer não todos os eleitores, mas os eleitores que lhe parecem estar a falhar, que é a melhor alternativa, por exemplo, para os eleitorado que não quer uma segunda volta entre Marcos Mendes e André Ventura, o que é que vai fazer para os conseguir conquistar neste mês que lhe falta? Bem, em primeiro lugar, dizer que o candidato da esquerda moderada que está em melhores condições de ir à segunda volta sou eu. Da esquerda toda, mesmo que não seja da moderada, porque o outro também não está. Está bem, mas, também pronto, não está. Mas é, como sabe, uma forma... Sim. Enfim, há várias esquerdas, como o Daniel sabe, e estou convencido que essa aproximação e essa concentração de votos na minha candidatura fará com que no dia 19 haja uma segunda volta disputada entre o candidato da esquerda e um candidato da direita. Portanto, esse é um argumento que tem uma validade para o equilíbrio do sistema político. Mesmo as pessoas do centro e do centro-direita reconhecem que uma pessoa com as minhas características de diálogo, de convergência, que seria útil para que nós tivéssemos todos os campos políticos representados nos órgãos de soberania. Um segundo aspecto que me parece relevante, disse bem que as sondagens valem o que valem. Mas são um bom indicador, de qualquer das formas. Não? São um indicador que pode usar. Quer dizer, é um indicador. Quando há um padrão, podem ser. Mas vamos ver, mas há 15 dias eu apareci numa sondagem em segundo lugar. Não sabemos o que é que vai acontecer neste momento em que estamos aqui nesta entrevista. Portanto, o que é que eu queria chamar a atenção? Eu acho que é uma parte dos portugueses que ainda não decidiram, que oscilam entre dois candidatos. Também considero que existe uma parte dos portugueses que não respondem às sondagens. Veja, por exemplo, houve uma sondagem recentemente que, para apurar 1.100 respostas, bateu ao lar de 4.000, ou fez por telefone a 4.000. Portanto, ainda é muito cedo. Eu acho que as pessoas verdadeiramente vão tomar a sua decisão no mês de janeiro, depois de passadas estas festas, e aquilo que eu tenho sentido é uma mudança completamente no eleitorado e na relação comigo. Sobretudo depois dos debates, quer com André Ventura, mas mais com Gouveia e Melo. E, portanto, sinto-me bem acompanhado. Há cada vez mais pessoas a chegarem à minha candidatura. Julgo que as escolhas que eu fiz também demonstram bem o meu sentido agregador. Por exemplo, a minha mandatária é a única mandatária que vem de fora da política. Uma grande cientista portuguesa, Maria do Carmo Fonseca, foi prémio Pessoa. Uma mulher, tão um sinal. Que é uma indignidade da maneira como este país, passados 51 anos, ainda trata as mulheres no nosso país, Daniel. Só há uma candidata mulher nestas eleições. Está bem. Não, mas eu não estou sequer só a falar destas. É raro termos candidatas mulheres em eleições presidenciais, mas diz qualquer coisa. Mas a professora Maria do Carmo Fonseca... Sem cotas temos dificuldade em ter mulheres na política. Que é uma coisa terrível, porque eu fiz parte do governo que introduziu as cotas em Portugal. E sempre defendi que as cotas deviam ser transitórias. Porquê? Porque elas, no fundo, ajudavam a potenciar esta igualdade. Está a demorar e, sobretudo, nas lideranças há pouca diversidade. E uma coisa que me choca, para além da desigualdade salarial, é esta coisa de uma jovem mulher vem uma entrevista de emprego e pergunta: está a pensar em engravidar? Eu acho isto ignóbil, acho isto inaceitável num país que precisa de bebés. Mas quando eu perguntei com quem é que a quem é que estava a pensar de dirigir, estou mais uma vez, vamos partir desta, que é aliás o que Marcos Mendes tem feito, que é os candidatos começam por dirigir-se àquilo que se poderia considerar, com todas as variantes, evidentemente, as pessoas são muita coisa, não são só de esquerda ou de direita, são muita coisa, mas ao seu eleitorado natural. O meu eleitorado natural é o centro-esquerda. É por isso que eu comecei. É que eu tenho a sensação, assim, mas eu tenho a sensação que no início não eu disse-lhe, então, deficiência minha, mas aquilo que eu lhe disse no início foi claramente que eu considerava que era o candidato da esquerda moderada, acho que foi isso. E vai-se dirigir a esse eleitorado no próximo mês? Vou-me dirigir a esse eleitorado. Tenho vindo a dirigir, penso que já há 2 ou 3 semanas que me tenho vindo a dirigir a esse eleitorado, para que eles não tenham este pesadelo no dia 19 acordarem e dizer, afinal, nós temos na segunda volta 2 candidatos de direita. Acho que isso era bom para o país. Compreende, tendo em conta o primeiro terço da nossa entrevista, a resistência, que é exatamente para falar sobre a razão, porque há muita resistência de alguma parte da esquerda, evidentemente não é de toda, nem sei se é da maioria, não interessa, de uma parte do eleitorado de esquerda e de centro-esquerda ao seu nome.
compreende essa resistência à luz do passado? Conheço-a, mas não a compreendo. Porque não a compreendo porque não há absolutamente nada no meu comportamento, quando eu tive que tomar decisões, que se possa dizer pôs em causa valores de esquerda. Há uma divergência quanto à maneira como eu atuei num ou noutro momento no tempo da Troika, designadamente em relação ao primeiro orçamento. Mas é só essa. Porque o resto eu tive sempre do lado da liberdade, do combate às desigualdades e de uma luta por um país mais justo. Muito obrigado, António José Seguro, por ter aceitado Foi um prazer, o meu convite. Daniel. Nós regressamos para o ano com outro convidado ou convidada. Então um bom ano Igualmente. aos nossos ouvintes. Obrigado. E para si, claro. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.